instigar, Senhor amado, para essa noite, Jesus, através da tua vida, Senhor, do lado de Deus, do Espírito de verdade, Senhor, oferta gratuitamente a nossa adoração, meu Pai, nesta manhã, em nome do Senhor, Pai, cantamos, Deus, diante da tua presença, nesta tarde, que o Senhor vai em nosso coração, Deus, hoje nós estamos precisando da palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos todas as nossas vidas, estejam apenas, Pai, ao ouvir, Senhor, a tua palavra, ao levar essa noite, que o Senhor tenha falado conosco nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a nossa vida seja conosco nesta noite, Pai, no seu nome, Senhor, Senhor, exaltado, Senhor, através, Senhor, amado, este trabalho nesta noite, alcança, Pai, essa chamada, Senhor, louvado seja Deus através, Senhor, amado, deste trabalho nesta noite, em nome do Senhor, em nome de nossa presente aqui, Pai, recebe na mão da direção, meu Deus, todas as coisas, fala conosco, em nome de Deus, para a glória do teu santo nome, louvamos, Deus. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor ele tem nos preparado essa oportunidade, né? Para que nós possamos estar fazendo essa live nessa noite. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas o importante é que estamos unidos em um só propósito, né? Na união na qual o Senhor tem nos chamado. E eu estava meditando, né? Que nós fizemos uma palestra no mês de janeiro e ela falava sobre a unidade. E quão é importante nós sabermos a unidade sobre o que nós estamos fazendo agora, né? Que mesmo distante umas das outras, nós continuamos em unidade, com o mesmo propósito. E um dia, né? Nós vamos poder nos reunirmos novamente para engrandecermos ao Senhor juntas. Né? Confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele não nos desampara. Ele está cuidando de cada uma. Né? Nós sentimos muito por aqueles que estão se indo, mas nós sabemos que o Senhor, né? Ele não perdeu o controle da situação. E em todo o tempo o Senhor ele tem cuidado de nós e há de consolar cada coração. Né? E que nós estejamos cada dia mais preparados para a vinda do Senhor, porque tudo está dizendo, né, que a vinda do Senhor ela está próxima, os tempos estão se findando, né? Então que nós possamos estar cada dia mais nos achegando ao Senhor, entrando em propósitos de jejum e de oração, né, irmãs? Porque nós sabemos que nós só podemos vencer se nós estivermos na presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mês passado nós aprendemos sobre equilíbrio. E na situação em que nós estamos vivendo, também precisamos de muito equilíbrio. Né? Porque em todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida, nós precisamos ser pessoas equilibradas. E quando nós vemos toda a situação que a humanidade está passando, se nós não tivermos equilíbrio, nós entramos em desespero, né? E não conseguimos viver aquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Eu vou estar chamando a irmã Ivonete para... Vamos estar primeiro fazendo uma oração e em seguida a irmã Ivonete vai estar louvando o hino. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem preparado nessa noite, para que nós estejamos aqui na tua presença, Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. Eu sei, Pai querido, que o Senhor tem muito a falar conosco. Eu sei que o Senhor vai usar grandemente a vida da irmã Sandra nessa noite para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender, e que cada uma das tuas filhas, Senhor, esteja nesse momento atentas, com seu entendimento, Pai querido, aberto, para entender tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos seus corações. Que o Senhor derrame do teu poder, da tua graça, e visite a cada uma, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, esteja sobre este trabalho, Senhor, é tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Damos graças por estarmos nesta noite. Sabemos que não é fácil o processo que estamos passando,
Louvado seja Deus, mas que nesta noite possamos alcançar vidas através da palavra do Senhor, o Senhor usando a serva dele para estar falando conosco. E nesse momento eu vou estar louvando o hino 70 da nossa harpa. Louvado seja Deus. Grande Deus, aleluia. E ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando virmos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vinda, ela trará gozo ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda, temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todos, ó Rei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Aleluia, louvado seja Deus, né? Cristo Jesus logo vai voltar. E seguimos, né? Nessa esperança, louvado seja Deus, não parando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, mas prosseguindo, aleluia, porque as portas da igreja, ela pode estar fechada, né? Mas nós somos a igreja e não podemos nos calar, e que nessa noite nós possamos estar atentos a ouvir o que o Senhor quer falar conosco, aleluia, Jesus. Vamos estar fazendo mais uma oração, e já está passando para a nossa irmã, que vai estar trazendo essa mensagem na noite de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos, Deus, diante da Tua presença, Senhor, neste louvamos e bendecemos o Teu nome, Senhor, e engrandecemos a Ti, porque Tu és santo. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor amado, nesta noite, Jesus,
Louvado seja Deus, está, Senhor, abrindo, Senhor, os ouvidos, Senhor, do teu povo para ouvir a tua palavra, Senhor, através da tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa ela nesta noite como instrumento seu, Senhor amado, para falar conosco, Jesus. Em nome do Senhor, ó Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus. Muito bom. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Tá bem? Tá direitinho? Tá bem? Tá certo? Tá. Muito bem. Estou muito feliz. Agradeço ao nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com as minhas amadas irmãs. Nossa irmã Angélica nos convidou e nós ficamos até com medo, né, irmã Angélica, de não ser possível, de repente, né, não dar certo devido a esse afastamento. Mas eu glorifico a Deus porque as nossas irmãs tiveram essa boa ideia de fazer esta live. As irmãs estão de parabéns, viu? Estão de parabéns. Que vocês possam continuar sendo na igreja ou até de uma outra maneira, via WhatsApp. Mas continuem, viu? Porque como a nossa irmã falou, nós não estamos reunidas, mas estamos unidas. E isso é importante. E eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer ao meu esposo Jeová, que também está aqui presente, me acompanhou, graças a Deus. Também agradecer ao nosso pastor Genildo, nossa irmã Paula, que a gente sempre quando vem assim realizar algum trabalho, vem sempre em nome deles, porque eles nos autorizam, nos permite fazer. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles, que tem assim nos acompanhado e conhece o nosso trabalho, sabe que nós estamos na presença do Senhor. E eu também quero agradecer a cada uma das irmãs que estão em casa, que estão acompanhando. Fiquem atentas, tem bastante versículo bíblico para as irmãs acompanharem. Façam anotações de acordo com o que vocês acharem interessante. E eu agradeço a Deus, glorifico ao Senhor, por essa iniciativa que as irmãs tiveram, de sempre na última segunda-feira fazer uma palestra com temas variados, mas temas que vão trazer um engrandecimento espiritual, intelectual, e as irmãs irão ser amadurecidas, irão crescer e aprender cada vez mais da palavra do Senhor. E como eu ouvi ela falar, pelos temas, são temas extraordinários, temas que merecem até ser repetidos, como o equilíbrio, como a nossa irmã falou, que foi o tema do mês passado, e esse mês sobre o tempo. Temas extraordinários, as irmãs estão de parabéns. E elas me passaram, como tema de hoje, sobre o tempo, o versículo em Eclesiastes, no seu capítulo 3, e o versículo 15. Mas as irmãs conhecem o texto de Eclesiastes e sabem que é o texto preferido para se falar do tempo, porque ele tem logo no seu início, de Eclesiastes 3, capítulo 1, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se você quer falar sobre tempo na Bíblia, não tem texto melhor do que Eclesiastes capítulo 3. E para nós iniciarmos, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o tempo. Parece uma pergunta assim, meio, mas como assim, irmão? Todo mundo sabe o que é o tempo? Nem todos sabem explicar exatamente o que é o tempo. E existe ainda a diferença entre o tempo que eu vou buscar num dicionário para saber o que significa e ainda o tempo que a Bíblia traz como significado. Então as irmãs fiquem atentas aí, os irmãos, e anotem, se vocês quiserem, o que nós vamos trazer como definição do tempo. Do latim, tempus, duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Esta é a definição de tempo do dicionário. Vou repetir. Do latim, tempus, de duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente,
passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, de um modo geral, é esse período contínuo em que os eventos se sucedem e que trazem para nós esta sensação de presente, passado e futuro. Mas na Bíblia, a definição de tempo é um pouquinho diferente. Porque você vê que o dicionário, ele parece ser um tanto tendencioso quando ele diz que cria no ser humano a ideia, como se o tempo fosse algo que não existisse, fosse algo que eu e você, que nós criássemos, que fosse só uma sensação, que na verdade ele não existe, é apenas a sensação que eu tenho e a sensação que o outro tem. Mas na Bíblia, a definição de tempo é muito melhor. A definição de tempo na Bíblia, ela é mais específica e faz a gente se sentir mais seguro com relação ao tempo. Na Bíblia, existem 2 tempos, 2 definições de tempo. A primeira é conhecida como o tempo do homem, e ela está no grego e se chama cronos, que quer dizer épocas, idade e eras. Seria esse tempo, mais ou menos, que o dicionário define como os períodos, né, essa linha de tempo, esse caminho que nós percorremos, onde nós nascemos, crescemos e morremos, que conta a nossa idade. Esse seria o tempo cronos, que marca as épocas, que marca as eras, que marca a nossa idade. Esse é o tempo que na Bíblia é tido como o tempo cronos, é o tempo do homem. Mas na Bíblia também existe o tempo de Deus. E esse o dicionário não sabe definir. O tempo de Deus nós só encontramos nas Escrituras Sagradas, que é também do grego chamado de tempo kairos. O tempo kairos é um tempo eterno, incontável, e ele também é conhecido como o tempo da oportunidade. Quando eu estava orando ao Senhor e pesquisando sobre essa palavra, essa palestra que eu vou trazer para vocês, não será longa, será breve, mas acredite, Deus falou fortemente ao meu coração uma mensagem muito especial com relação a este tempo. Porque o tempo de relógio, para nós é comum, nós entendemos e compreendemos. Mas o tempo de Deus, nem sempre nós conseguimos entender. E o Senhor falava fortemente ao meu coração. E a minha oração nesta noite, quando estava ali orando junto com as irmãs, é que a palavra de Deus nesta noite penetre o seu coração, penetre a sua mente, a sua alma, para que você ponha em prática. Para que tudo que for falado aqui, explicado, que as irmãs possam entender e praticar. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que o tempo que vocês irão viver será muito melhor. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, mesmo que neste momento você não esteja dizendo, eu não estou num tempo bom, eu não estou bem, ainda assim, se você colocar em prática o que eu vou ensinar nesta noite, você irá crescer e amadurecer. E você irá saltar para um novo tempo, porque você irá aprender que tempo é esse que você está vivendo. Logo de início, eu quero então pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês nos Salmos de número 90, Salmos de número 90, onde eu vou explicar uma característica com relação ao tempo do homem, que é o tempo cronos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre mais uma característica do tempo de Deus. Eu já falei a primeira, que o tempo de Deus é eterno, incontável, e que é também conhecido como o tempo da oportunidade. Mas eu vou iniciar com o tempo do homem, porque eu vou passar pouco tempo nele. Eu vou falar do tempo de Deus. E nele eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Salmos 90, versículo 10, onde nós vamos falar uma das características do tempo do homem. E que eu tenho certeza que todos nós já sabemos. É passageiro. Os irmãos devem estar neste momento, como nós estamos vivendo estes dias de muitas percas, muitas mortes, de pessoas que na nossa mente
nós entendemos até que foram cedo demais, que ainda eram muito jovens, que foram rápido demais, mas a Bíblia, ela já nos mostra que o tempo do homem é passageiro. No Salmos 90, versículo 10, diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O que isso significa? Que mesmo que eu viva bastante, ainda assim, este meu tempo será de canseira e de enfado. O tempo da robustez, o tempo onde o homem e a mulher se alegram e diz assim, como é bom viver, esse tempo passa rápido. Quanto mais se prolonga um período de velhice, mais duro, cansativo, mais cheio de fadigas é. Isso é uma característica de que nós somos passageiros aqui. Um outro versículo que eu quero que vocês leiam, ou anotem nas suas casas, é o Salmos 103, versículo 15 e o versículo 16. Salmos 103, versículo 15 e o 16, que diz assim: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. A Bíblia, em outros lugares também, eu também vou pedir para vocês lerem, primeira carta, no seu capítulo 1, versículo 24, é a mesma coisa, mas a Bíblia, ela costuma comparar a vida do homem como uma erva, ou como uma flor de erva. Essa palavra, essa comparação é a mesma de uma flor qualquer, de uma flor de um mato, que muitas vezes você passa de manhã no orvalho, ela está lá bem bonita, bem viçosa, mas à tarde, se chover, ou se der uma ventania muito forte, ou se qualquer outra coisa acontecer, alguém passar e bater nela, ali ela já cai, ela já murcha e morre. Então, o que a Bíblia compara a nossa vida, o nosso tempo, como algo muito frágil, algo que pode se perder rapidamente, que não precisa ter um motivo muito especial, muito poderoso, para que a gente possa perder o nosso tempo. Não. O nosso tempo, o tempo do homem é frágil, é passageiro. Qualquer coisa pode ser o seu fim. E só para nós concluirmos, diz em primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 24, porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Basta vir um sol bem forte que essa flor já seca e já se vai. Com isso, a Bíblia está comparando a vida do homem, dizendo que ela não só é passageira, como ela também é frágil. O tempo do homem é passageiro e frágil. Como que existe algumas outras características, mas nós vamos nos ater apenas nessa da fragilidade, mas aí eu quero trazer para vocês uma coisa interessante. Por exemplo, às vezes acontece de nós estarmos passando por uma situação muito difícil, muito dura, quem sabe uma luta, uma perseguição, quem sabe um jugo que está sobre você, que está lhe fazendo sofrer já por muito tempo. E aí você vai dizer agora, me ouvindo, eu dizendo que o tempo do homem é passageiro, que é frágil. Você pode olhar para mim e dizer assim, mas olha, irmão, o que eu estou passando já tem muitos anos. O que eu estou vivendo de sofrimento, eu já não aguento mais. Já tem muito tempo que eu estou nisso e eu estou achando que não vai acabar, que eu vou ficar assim até o fim. Esta é uma sensação que nós temos quando estamos num momento de sofrimento. Por mais que qualquer outra pessoa de fora diga assim, não, isto vai passar, isto vai passar. Na nossa cabeça, nós que estamos num momento de dor, o tempo parece que não passa. O tempo parece que não passa, porque está doído demais, está sofrido demais, está difícil demais. Então parece que está durando uma eternidade e que nunca vai acabar. Mas isto é apenas um engano que nós, por causa da dor, acabamos sentindo. Mas acredite, a Bíblia diz
que há um tempo determinado para cada coisa. Para cada propósito debaixo do céu, existe um tempo. E este tempo de sofrimento também irá passar. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no Salmo 30, é o versículo 5 e a parte B, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo tem sido a sua noite. Eu não sei quanto tempo tem durado a sua noite. Mas assim como a noite literal, é claro que o salmista aqui ele está usando uma linguagem poética, uma linguagem de poesia. Mas assim como a noite literal, ela tem o seu início, tem o seu fim, que já foi determinado por Deus, o teu sofrimento, o tempo da tua dor, o tempo da tua angústia, o tempo do jugo sobre você, ele também terá o fim. Ele diz, mesmo que dure uma noite o teu choro, a alegria vem pela manhã. Porque assim como a noite literal, ela vai acabar e o sol irá nascer, o sol irá aparecer, trazendo a sua claridade, trazendo a sua luz, trazendo o seu calor, também a alegria virá na sua vida. E você vai entender direitinho, quando nós chegarmos aqui para explicar o tempo de Deus. Você vai ver que mesmo que a sua dor pareça sem fim, quem sabe ela não já está bem perto de acabar. Não desista agora. Não desista agora, porque a sua dor, o seu tempo de sofrimento, pode sim já estar perto do fim. Acredite, creia. A mesma sensação também acontece quando a situação é o contrário. Quando nós estamos em momentos muito bons, momentos de muita alegria, de muita felicidade, onde a vida está, sabe assim, a 1000 por hora, e você está feliz, e você está conquistando, e você está bem, você também não quer que esse tempo passe. Você quer fazer esse tempo durar por muito tempo. Você também quer que esse tempo de alegria nunca acabe. Você quer fazer com que isso permaneça sempre igual. Porque aquilo também está te fazendo ser muito feliz, também está te fazendo ter muita alegria. Mas saiba que assim como está lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para tudo. Ele diz, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, significa que o tempo bom também terá o seu fim. Eu não estou querendo te entristecer, não estou querendo deixar você com medo de forma nenhuma. Já vi muitas pessoas dessa maneira. Ela está vivendo um momento tão feliz, tão alegre, aí ela já começa a pensar, ai meu Deus, isso vai acabar. Daqui a pouco vai vir uma luta. Ai Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? Ela começa a sofrer por antecedência, ao invés de curtir o momento que ela está vivendo. Mas não é para você ficar nem de uma extremidade nem em outra. Você precisa ter conhecimento. Você precisa entender que assim como o tempo ruim também tem o seu fim, o tempo bom também terá o seu prazo determinado. Terá o seu limite. Porque isso já foi estabelecido. Este tempo determinado, este tempo para todo propósito já está determinado. Nós temos que aprender com ele. Nós temos hoje a oportunidade de aprender com o tempo que está em nossas mãos. Com o tempo que nos foi entregue. Nós temos que aprender com ele. E aí eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gálatas, no seu capítulo 4, que diz sobre... Eu vou ler em Gálatas, capítulo 4, e também em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Eu vou dar 2 exemplos de tempo. Um tempo bom, e o outro, um tempo ruim. E todos eles, tanto o tempo bom como o tempo ruim, tiveram o seu prazo determinado. Todos eles, o bom e o ruim, o Senhor mostra que houve um tempo determinado para ele. Não ficou livre, solto, como se assim, Satanás está no domínio agora e vai fazer o que quiser. Não.
tem um tempo determinado. Ah, agora é tudo às mil maravilhas, tudo vai dar certo, vai ser tudo maravilhoso. Não, tem um tempo determinado. Em Gálatas 4, versículo 4, diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esta palavrinha, plenitude dos tempos, significa no tempo determinado. No tempo que estava proposto. No tempo que havia sido preparado para aquilo acontecer. O que acontecer? A vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não veio em qualquer tempo. O Senhor Jesus não veio para nascer como ser humano, o verbo se encarnar na hora em que qualquer pessoa bem quis. Ele veio no tempo que estava determinado para ele vir. Aí a Bíblia chama este tempo de plenitude dos tempos. Ou seja, na hora certa, na época certa, no período certo, no ano certo, no dia certo, tudo já determinado, tudo já proposto para que acontecesse daquela maneira. E que coisa boa não é essa, não é? O tempo em que Jesus veio, porque Jesus é a nossa salvação. E eu glorifico a Deus, porque houve um tempo que o Senhor determinou para Ele vir à terra, morrer em nosso lugar e nos trazer a salvação. Eu glorifico a Deus, porque o nosso Senhor fez isso. Ele, no momento certo, no tempo que Ele estava proposto para fazer, Ele fez aquilo que lhe foi determinado fazer. Mas aí, lá em Lucas, no seu capítulo 21 e o versículo 24, na parte B, diz assim: e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 25, vai falar também sobre a plenitude dos gentios. Fazendo esta mesma ligação do texto que eu li agora, falando sobre a plenitude dos tempos, mostrando o tempo que foi determinado, o tempo certo. E aqui o Senhor Jesus está falando uma profecia. Em Lucas, no seu capítulo 21, versículo 24, ele diz: e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Veja que o Senhor está falando de uma profecia que é má, de uma profecia ruim, dizendo que Jerusalém será pisada, ela sofrerá, ela virá a sofrer danos. E ele fala, mas isso é só até o tempo dos gentios se cumprirem. Por isso que eu disse que mesmo o tempo bom precisa do seu tempo determinado, e o tempo ruim também tem o seu tempo determinado. Existe, minhas amadas irmãs e meus irmãos, um tempo determinado, um tempo para cada propósito. E eu e você, se nós começarmos a aprender desde já a como lidar com estes tempos em nossas vidas, mais cedo nós aprenderemos a ser gratos, mais cedo nós aprenderemos a ser obedientes e mais cedo nós seremos felizes na presença de Deus. Não importa que tempo seja, não importa se é o tempo bom ou se é o tempo ruim, porque nós vamos entender que existe um prazo, que existe um tempo determinado, que existe, como ele diz aqui, um período onde vai se completar. É como se fosse um círculo. Os judeus, eles creem no tempo como uma linha. Os cristãos também conseguem dessa maneira, que esse mesmo pensamento judaico, que o tempo ele é uma linha, que teve um princípio, mas ele continua até a eternidade. Mas esses tempos determinados, eles acontecem, os gregos entendiam assim, por isso que muitas das determinações com relação ao tempo é com a língua grega, kairos e cronos. Eles entendiam que eram ciclos e que é preciso que você passe por aquilo, que é importante que você entenda que é necessário passar por aquilo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, quando nós entrarmos no tempo de Deus,
que vocês vão entender que muitas pessoas sofrem hoje, no tempo que ela está vivendo, porque ela não aceita. Ela simplesmente não aceita o tempo que ela está vivendo. Como se o fato dela dizer, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero, fosse mudar alguma coisa. O que você tem que fazer é aprender com o tempo que você está vivendo. E é aí onde nós vamos entrar no tema que a nossa irmã nos propôs, que foi em Eclesiastes, no seu capítulo 3, versículo 15, que eu gostei muito, gostei demais desse tema, que diz assim, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Está vendo aí que você precisa tomar cuidado com o tempo? Viu só que você precisa observar o tempo em que você está vivendo? Mesmo que ele seja de dor ou que ele seja de alegria, você tem que aprender com cada um deles. Porque Deus irá pedir conta do tempo que você passar. O tempo que foi lhe entregue em suas mãos, ele vai pedir contas. E é por isso que eu e você temos que nos despertar. Despertar o que é que eu estou fazendo com o meu tempo. O que eu estou fazendo com o tempo que me foi dado, que me foi entregue. Ah, mas é um tempo de luta, de muita dor. Aprenda com este tempo. Ah, mas eu estou no bem bom. Agora sim, estou ganhando dinheiro, estou com saúde, está tudo bem. Aleluia. Aprenda com esse tempo também. É dado a você uma oportunidade de você aprender. E aí eu vou voltar rapidinho na definição do tempo de Deus, que eu falei para vocês que o tempo de Deus é o Kairos, que ele significa que é um tempo eterno, incontável, que também é conhecido como o tempo da oportunidade. É a ação de Deus trabalhando nos tempos, nas estações, para que todos os seus planos e conselhos tenham uma plena execução. Ou seja, nada foge do controle de Deus. É Ele que trabalha no tempo e nas estações, fazendo com que os seus propósitos aconteçam, fazendo com que tudo, os seus planos, tudo que Ele determinou, aconteça na nossa vida e do mundo inteiro. Uma das coisas que o povo de Israel sempre se atrapalhou, sempre ficou assim meio confuso, era relacionada à salvação. Eles sempre achavam que eles eram os donos da salvação, que só eles seriam salvos por serem filhos de Abraão, que só eles seriam salvos por serem aqueles homens que tinham conhecimento da lei. Então a salvação só pertencia a eles. Os outros estavam todos condenados. Tanto que se um judeu andasse, por exemplo, numa feira, num lugar onde tivesse muitas pessoas, e alguém que não fosse judeu tocasse nele, ele dizia que ele estava impuro. Ele chegava em casa, tirava toda a roupa dele, tinha que lavar, e ele tinha que tomar banho, porque ele tinha se contaminado com alguém que era gentil, que não era da nação de Israel. E uma das coisas que confunde mais o judeu é isso, porque quando Jesus vem, ele vem para os judeus e também para os gentios. Os planos de Deus não são só para um grupo de pessoas. Os planos de Deus não é só para uma etnia. Os planos de Deus é para toda a humanidade. E Ele trabalha nos tempos, nas estações, fazendo com que seus planos e seus conselhos sejam plenamente executados. Se algum dos irmãos já leram Daniel, onde ele tem aquele sonho, a visão que ele tem, o sonho que ele tem da estátua, se os irmãos entenderem, aquilo ali são todos os governantes mundiais. Veja que não envolve nem sequer o povo judeu, envolve o mundo. Então, para vocês entenderem como nosso Deus tem controle de toda a história da humanidade. E aí, o Salmos 90, no seu versículo 2, ele nos ensina algo muito importante. Ele diz para mim e para você, para nós pararmos e observarmos o tempo. Pare e observe. Ele diz, ensina-nos, Salmos 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios. Olha que ensinamento extraordinário. O que ele está dizendo? Você não já sabe que o tempo do homem é passageiro e frágil? Você não já sabe que o tempo de Deus é um tempo de oportunidade que Ele está dando para que os planos dele aconteçam? Então pare e observe. Pare e aprenda. Pare e estude. Eu até coloquei aqui a observação. Observar, estudar, avaliar e aprender com os dias em que você está vivendo. Isso é bem interessante porque tem pessoas, estou toda hora fazendo a florzinha cair, mas ela está segurando aqui, ó. Não tem problema não. O que acontece? Eu vejo pessoas que entra ano e sai ano e ela continua igual. Ela aumenta em idade e ela continua criança. A pessoa não amadurece. Ela cresce em tamanho, cresce em idade, mas não cresce aqui, na mente. Estas pessoas precisariam aprender a contar os seus dias, contar os seus anos de vida e amadurecer e aprender com eles e pegar deles o máximo de experiência possível para eles se tornarem pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que sabem o que fazer em qualquer situação porque aprenderam com situações anteriores. Tem gente, olha só para você ter uma ideia, pessoas que conseguem avaliar o tempo, estudar o tempo, pessoas que conseguem entender o que está acontecendo no tempo em que ela está vivendo, muitas vezes ela nem precisa passar pela situação para aprender, ela aprende observando os outros. Ela aprende observando o que está acontecendo com os outros. Aí ela fala, eu não vou fazer isso. Se todo mundo está indo por aquele caminho e está caindo no buraco, por que eu vou também cair para poder aprender que não é para ir por aquele caminho? Por que eu tenho que ir pelo caminho que todo mundo está caindo, para então eu aprender que eu não tenho que ir por aquele caminho? Você pode aprender apenas observando, estudando, avaliando, uma espécie de pesquisa. Nós fomos dotados de cérebro, de inteligência para isso, para observarmos. O salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias. O que é contar? Quando você para contar, você tem que se concentrar. Você tem que ir ali, nem que seja 1, 2, 3, a 2, 4, 6, ou 3, 6, 9, não importa, você precisa ter uma concentração. Quando ele diz, ensina-nos a contar, é uma forma poética de ele dizer, me ensina a aprender com a minha idade. Ensina-me a aprender com os anos da minha vida, para que eu encontre um coração sábio, para que eu aprenda a ter experiência com tudo que eu já passei. E por que isso é importante? Porque Deus vai pedir contas a mim de tudo que passou. Imagina, hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade tem ensinado tudo ao contrário. Por exemplo, se uma criança é criança, ela precisa viver o tempo de criança. Ela precisa ser criança. Ela precisa brincar, correr, estudar, se alegrar, sorrir. Mas o que é que tem sido ensinado na mídia? Que as crianças têm que ser adultos, que as crianças podem se vestir de forma sensual, que criança já pode namorar. E você vê coisas absurdas no meio das crianças, que você olha e fala, mas peraí, não era para você estar brincando? Criança com pensamentos de adultos. Aí eu digo, é o tempo dela de ser adulto? Não, é o tempo dela ser criança. Quando você é adolescente, é o tempo de você ser adolescente. É um tempo de transição? É um tempo difícil? É, mas é o tempo de descobertas. É o tempo onde você deve continuar estudando, tempo que você deve se manter na casa dos seus pais, para aprender com seus pais. Porque daqui a pouco, você não terá mais essa comodidade de ter a casa dos pais. Porque aí você já será um jovem. Um jovem já é uma preparação para adquirir responsabilidades. Porque quando ele chegar na fase adulta, aí ele vai viver a fase adulta. Cada fase precisa ser vivida. Eu não posso chegar a uma idade de 30 anos pensando que eu sou um adolescente, fazendo coisas de adolescentes irresponsáveis,
como se eu tivesse ainda naquele período de transição, onde eu nem sou criança, mas também não sou adulto ainda. Isso, quem passa por esse tipo de imaturidade é quem não aprendeu a contar os seus dias. Quem não aprendeu a viver as suas fases, os seus tempos. Nós precisamos viver o nosso tempo. Já vi também mulheres e homens que já estão casados com seus filhos, sua família formada, e quer viver como se fosse um jovem, como se fosse um rapaz solteiro. A irmã quer viver como se ela fosse ainda uma jovem solteira, que pode ir e vir sem dar satisfação para ninguém, que pode deixar os filhos à toa, porque ela precisa viver. Não, eu tenho que viver. Calma aí. O seu tempo de viver esta fase já passou. Se você não viveu, é uma pena. Se você não pôde viver, é uma pena. Aprenda com isso, que agora é outro tempo. Agora é um tempo de responsabilidade. Não estou dizendo aqui que as irmãs, por exemplo, eu já vi muito casos disso, que irmãs às vezes só conseguem, por exemplo, fazer uma faculdade, terminar um estudo profissional depois de casada mesmo. Algumas irmãs sim, porque às vezes precisa da ajuda do marido. E aí nesse período, ela precisa fazer alguns sacrifícios, deixar às vezes os filhos com alguém. Precisa mesmo. Não estou falando que não é isso que você não deve fazer. Não, irmã, isso é bom. Faz parte também do seu crescimento. Mas não pense que você é uma jovenzinha livre, leve e solta, que não tem responsabilidade com seu marido ou com seu lar, ou com seus filhos. Não pense isso. Viva o tempo que você está vivendo agora. A oportunidade que Deus está te dando. Ele está te dando um tempo para você crescer, amadurecer, do jeito que você é. Mãe, esposa e dona de casa. Você, minha irmã, mas é muito duro, é muito difícil. Sinto muito, é o seu tempo. É o tempo que você está vivendo agora. É nele que você tem que aprender. É ele que você tem que dizer assim: eu vou me esforçar. Eu vou vencer este tempo. E quando eu passar por ele, porque ele também tem um tempo determinado, eu vou sair dele fortalecida. Eu vou sair dele gigante. Porque mesmo sendo casada, com filhos, eu estudei, eu trabalhei, eu me formei e me mantive íntegra. Me mantive no meu lugar. Ninguém vai apontar o dedo e dizer que eu fui uma coisa que eu não era. Isto vai fazer de você grande, gigante, experiente, forte. Onde você colocar seu pé, Deus irá te honrar. Onde você colocar seu pé, teu esposo vai te honrar. Teus filhos vão te honrar. Porque viram em você que você amadureceu com os anos. Você amadureceu com o tempo que foi te dado. Você não estava uma pessoa adulta com comportamento de criança. Um homem adulto com comportamento de adolescente. Você aprendeu com os seus anos. Você aprendeu com o seu tempo. E aí, quando nós falamos do tempo oportuno que Deus está nos proporcionando, eu pergunto para você: você já sabe que tempo você está vivendo? Que tempo oportuno Deus está te dando? Você já parou para pensar? Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Que é o tempo da oportunidade que Deus está te dando? Essa pergunta pode parecer assim meio: poxa, irmã, depois de tudo que você está falando, você ainda faz essa pergunta? Talvez eu saiba, talvez não saiba. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo de uma irmã da Bíblia, muito conhecida. Você vai saber quem é. E que ela, nessa situação, ela agiu igual eu e você muitas vezes age. A gente muitas vezes estamos presas ou ao passado, ou estamos muito focadas no futuro. Ou eu estou com aquele pensamento saudoso, saudosista. Porque naquela época
que eu fazia isso e fazia aquilo. Ai, naquele tempo que eu era isso, eu era aquilo, era tão bom. Ah, porque a igreja era outra, hein? No meu tempo, no tempo que era eu que estava na frente, no tempo que era eu que fazia isso. Ah, era outra coisa, hein? Ali sim era tempo bom. Você é essa que está presa ao passado? Não, você é aquela outra que está ligada só no futuro. Não, Deus me fez promessa. Então, quando eu estiver lá, vivendo a promessa, vai ser bom. Agora não, agora está ruim demais. Mas não, quando eu estiver vivendo a promessa que Deus me deu, aí sim vai ser bom. Será que você é essa? Que está vivendo só ligado na promessa que Deus fez? No irmão que veio e profetizou para você e falou que você iria viajar o mundo, que você ia ser um grande pregador, uma grande pregadora, um cantor, cantora, um pastor. Será que você está só olhando para o futuro e esquecendo de viver o presente? Porque o presente é o que vai me levar a esse futuro. Se você não souber viver o tempo que você está tendo agora, se você não souber entender que tempo oportuno é esse que Deus está te dando, você nunca vai chegar àquela promessa. Nunca vai chegar. Você sabia que Deus muitas vezes faz promessa para nós? Eu vou dar até um exemplo que outro dia eu escutei de um garotinho. Nós vimos o pai contando a história. Ele diz assim, o garotinho ficou observando, o garotinho inteligente, esperto, ele observou que todo mundo casa. Todo mundo se casa. Aí ele falou assim, pai, um dia eu vou me casar? Aí o pai falou, vai filho, com certeza, um dia você se casa. Aí ele falou, mas espera aí, eu vou morar em outra casa que não é a sua? Sim, em outra casa. Eu vou viver com outra pessoa que não é vocês? Sim. Não vai ser perto, vai ser longe. Sim, é isso mesmo. Você vai agora, quando você se casar, você vai ver com a sua esposa, na sua casa. Aí ele olhou e falou assim, mas como assim? Quem vai cuidar de mim se não forem vocês? Na cabecinha dele, de 4 aninhos, quando ele se casasse, ele ainda ia ser aquela criança que precisa de alguém para cuidar dele. Às vezes acontece isso conosco. Deus nos faz promessas e nós nos sentimos como se fôssemos uma criança. E a gente pensa, não, de jeito nenhum isso vai acontecer. Jamais. O quê? Eu vou chegar a tal lugar, eu vou ser conhecido, eu vou viajar o mundo, eu vou levar a palavra, isso tudo vai acontecer comigo? Sim, Deus está dizendo, vai. Não, não vai. Por quê? Porque você ainda está com a sua cabecinha de agora. Para você chegar lá, tem um processo que é dia a dia, é um tempo que está determinado para você crescer e amadurecer, para então você chegar lá, onde te foi prometido. Quando você passar por esse processo, aí sim, tudo que foi profetizado acontecerá. E eu vou mostrar para vocês nesse exemplo, está em João, no seu capítulo 11, o versículo 21 a 25. João, capítulo 11, versículo 21 a 25, que é sobre o episódio da ressurreição de Lázaro. Eu vou até abrir a minha Bíblia, que eu anotei só as 3 partes principais, mas eu vou ler. João, capítulo 11, versículo 21 a 25, que é sobre a ressurreição de Lázaro. Diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não sei se os irmãos e as irmãs observaram este diálogo entre Marta e Jesus. Marta, quando vê Jesus, ela fica alegre, feliz por ele ter chegado. Mas, ao mesmo tempo, ela fica triste. Porque ela diz assim, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui há 4 dias atrás,
tudo teria sido diferente. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Perceba que ela tem uma fé de crer que Jesus podia curar o irmão. Ela tem uma fé de que se Jesus tivesse vindo, veja o passado, vindo, chegado a tempo, o irmão dela não teria morrido, porque Jesus teria curado. Mas espera aí, Jesus não estava ali, na frente dela? Jesus não estava agora na frente dela? Por que ela ainda está pensando em 4 dias atrás? Ah, Jesus, se tu tivesse chegado antes. Ah, agora tipo assim, agora não adianta mais tu estar aqui não. Mas Jesus estava ali, diante dela, e ela tinha fé que Jesus podia curar Lázaro. Como assim? O pensamento dela, a mente dela estava no tempo do passado. Tem muita gente, irmãos, hoje, que fala assim, ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria me casado com esse traste. Ou então eu falo assim, ah, se eu tivesse me convertido antes, quem sabe hoje eu teria uma vida melhor, eu fosse uma pessoa mais avançada na obra de Deus, eu soubesse pregar ou cantar melhor. Se eu tivesse aceitado Jesus desde criancinha, quem sabe hoje eu fosse uma pessoa mais valente na obra de Deus. Peraí, Jesus está aqui agora. Jesus está hoje com você. Jesus está aqui. Pare de pensar no passado. Pare de ficar pensando, ah, se Jesus tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse me convertido. Ah, se Jesus tivesse feito assado. Pense no que Jesus pode fazer hoje. No que Jesus pode fazer no seu tempo agora que você está tendo. No tempo de oportunidade que Ele está te dando. No tempo oportuno que Ele está te dando. Esse é o tempo que você tem que parar e saber estudar. E saber contar, como a Bíblia diz. Contar para ser sábio. Contar que tempo você está vivendo para você ser sábio. Aí Jesus dá a dica. Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ele está falando do poder que ele tem. Como se assim, Marta, eu estou aqui, olha eu aqui. Teu irmão há de ressuscitar. Aí o que ela faz? Ah, sim, Senhor, não, com certeza. Lá no último dia. No último dia ele vai ressuscitar. Agora não, agora já foi, Jesus, agora já foi. O Senhor perdeu a sua chance. Ela só voltou a dizer isso. Aí Jesus olha para ela como se ela assim, acorda mulher. Só faltou dar assim, um tabefe dela. Acorda. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui diante de ti. Não é lá no último dia e nem era 4 dias atrás, não. É hoje. É hoje, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou diante de ti. Jesus está à porta de muito coração, dizendo, ei, eu estou aqui, eu quero te usar. Eu estou te dando o tempo oportuno para você fazer a minha obra. Eu estou te dando o tempo oportuno para você se erguer e aprender com o tempo que você está vivendo. Mesmo que seja tempo de dor, de sofrimento, Deus quer que você cresça com Ele. Que você aprenda com Ele. Que você se levante das cinzas. Sacuda e diga assim, vou continuar andando. Vou continuar vivendo. Mesmo que seja tempo bom, o tempo da alegria. Como a Bíblia fala, o tempo de cantar que chegou na sua vida, aprenda com Ele. Viva Ele com toda a alegria da sua alma. Não deixe que outras coisas tirem sua alegria, não. Não deixe que o inimigo roube sua alegria, não. Houve um tempo na minha vida que eu passei por uma luta muito grande e eu estava com meu filhinho, que hoje tem 6 anos. Ele era bem pequenininho, tinha entre 1 aninho e 2 aninhos. E você sabe que criança nessa época, ela é muito assim, muito bonita. As coisinhas que ela faz, as descobertas. A criancinha com 1 aninho, 2 aninhos, ela está aprendendo muitas coisas. E é maravilhoso, é um período mágico. Quando eu digo mágico, eu não estou falando de magia, não. É que é um período encantador para os pais. E eu estava passando por uma dificuldade tão grande, que eu não conseguia contemplar meu próprio filho no seu período de descoberta, no seu período de alegria, de aprender a falar, aprender a andar. Eu estava perdendo o meu momento de alegria. O meu tempo de cantar eu estava perdendo, porque eu tinha deixado que outras coisas me roubassem aquele tempo. Não permita. Não permita que isso aconteça com você. Se você está vivendo o seu tempo de alegria que Deus está te dando, está sendo o teu tempo oportuno, aprenda com Ele. Viva este tempo de alegria que Deus está te dando, porque Ele também tem um prazo. Ele também
tem um tempo determinado. É preciso que a gente viva cada tempo que Deus tem nos dado. E aí, para nós concluirmos esta palavra, o que Deus colocou no meu coração para falar para você é o seguinte: se você aprender a conhecer em que tempo você está, você vai não só estudar e avaliar, para que você adquira experiência, sabedoria, como isto também vai fazer com que você seja agradecido. Foi o que eu falei no início. Se você pegar estas palavras que eu te falei até agora, estes exemplos, estes textos bíblicos que eu passei para você, e você começar a avaliar que tempo eu estou vivendo, que tempo Deus está me proporcionando viver agora, estude Ele, observe Ele, aprenda com Ele, para que você adquira experiência, sabedoria, conhecimento e agradeça a Deus por esse tempo. Porque o tempo que você está vivendo, você irá dar conta dele. Foi o texto que as nossas irmãs colocaram como tema. O que foi, o que é, já foi. O que será, também já foi. E nós, todos nós, iremos dar conta do nosso tempo. Tem pessoas que Deus tem dado para ela oportunidades na hora da dor de pregar o evangelho. Sabe o que ela faz? Ela está tão dolorida, tão angustiada com o momento que ela está vivendo, que ela diz: não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber mais desse evangelho, porque eu só sei sofrer. Minha querida, meu querido, Deus está te dando um tempo oportuno para você viver a dor e aprender com ela e pregar sobre Jesus, que foi a pessoa que mais sofreu por mim e por você. As dores que Jesus passou naquela cruz, nenhum de nós suportaria. Nenhum de nós conseguiria passar. Muitos morriam antes de chegar à cruz, só pelos açoites. Muitos não aguentavam, mas Jesus aguentou até o fim, por mim e por você. Por que você não pode, neste momento de dor que você está passando, neste momento de luta, neste tempo que Ele está permitindo você passar, você dizer: Senhor, eu te agradeço. Por mais que seja um tempo difícil, eu vou aprender, Senhor, com este tempo. Eu vou crescer, Senhor, com este tempo. E eu vou glorificar o Teu nome neste tempo que o Senhor me deu. Quando você for dar contas a Ele naquele dia, Ele vai olhar para você e vai dizer: vinde, bendita de meu Pai. Venha, filha minha. Ele vai se alegrar, porque Ele vai saber que mesmo no tempo difícil, você deu um bom testemunho. Mesmo no tempo alegre, você deu um bom testemunho. Você não desprezou o Senhor que te salvou. Você foi grato. Você foi paciente. Porque é preciso ser paciente nesses tempos. Porque para você pode parecer que está durando uma eternidade. Mas o tempo está determinado. Para você pode parecer que nunca vai acabar. Mas o Senhor está dizendo: está próximo de acabar. Seja paciente. Confie no Deus que você serve. Glorifique a Deus com o tempo de hoje. O tempo da oportunidade que Ele está te dando. Não permita que as lutas desta vida, não permita que esse vírus que tem ceifado a vida de tantas pessoas venha tirar a sua paz e a sua comunhão com Deus. Não permita que o tempo que Deus te deu para você viver, você despreze, você jogue no lixo, você não aprenda com Ele. Pegue todas as oportunidades de falar de Jesus, de glorificar o nome dEle, seja na alegria ou seja na dor. Porque quando Ele pedir contas, você estará de cabeça erguida, sabendo que você não envergonhou o nome do Senhor e nem teve vergonha do nome do Senhor. E com isto, o nome dEle vai ser glorificado. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me deu. Todas as vezes que eu sou convidada para levar uma palavra em qualquer lugar, para qualquer pessoa, eu agradeço ao Senhor,
E eu falo, Senhor, obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando. Porque este momento é oportuno, foi um tempo que Ele me deu. Ele disse para mim que Ele iria abrir um caminho para eu fazer estas coisas. Então eu nunca nego, eu nunca digo não. Alguém me disser, você poderia trazer uma saudação, uma palavra, uma palestra? Eu nunca digo não, porque eu vejo ali o tempo oportuno que o Senhor está me dando. Mesmo que para mim custe muito, ainda assim eu digo, Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de falar de Ti, de falar do Teu grande amor. E eu agradeço a minha amada irmã Angélica, a sua companheira, esqueci o nome, não lembro o nome. Ivonete, nossa irmã Ivonete. Agradeço ao meu esposo que está aqui, ao nosso irmão Mesaque, que também está aqui nos ajudando. Agradeço a cada um de vocês e ao nosso Deus por essa tão rica oportunidade. Não se esqueça, estude que tempo você está vivendo, avalie, observe e aprenda com Ele, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Isso mesmo, perdão. E ao nosso pastor Zezinho, a sua esposa, Luciene, a nossa irmã Luciene, perdoe, era muito agradecida no início, me perdoe, mas muito obrigada também por esta oportunidade, por ter aberto as portas da igreja para mim e para o meu esposo, para nós estarmos fazendo esse trabalho juntamente com as irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês, recompense a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Se quiser trocar, pode trocar, meu amor. Graças a Deus, né, irmãos? Que maravilha que o Senhor falou grandemente conosco nessa noite, né? E o bom é que nós podemos rever novamente, né? Vai estar gravado no Face. E as irmãs podem entrar quantas vezes quiserem, podem estar compartilhando com aquelas que não ouviram essa mensagem, né? Isso que é importante, é que a cada dia nós aprendamos mais, irmãs. Não importa se hoje tinha 30, se tinha 40, se tinha 50 pessoas assistindo. O importante é que todas sejam alcançadas por essa palavra, porque o nome do Senhor ele vai ser glorificado através do nosso crescimento espiritual, né? Tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite não é para nos engrandecer, mas é para que o nome do Senhor ele seja glorificado em todo o tempo através das nossas vidas, né? Então, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então vamos ter cuidado, né, irmãos, com aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque um dia nós vamos estar frente a frente com o Senhor Jesus Cristo e Ele vai pedir conta daquilo que já passou, né? E também nós vamos aproveitar essa oportunidade que o nosso irmão Jeová, né, o pastor Jeová está aqui conosco e ele vai ter também a oportunidade de estar fazendo oração, fazendo o término, né, dando a bênção apostólica para nós e falando aquilo que o Senhor colocar o seu coração, aquilo que ele sentir de Deus ainda de estar falando, né? Nós ainda temos um tempinho e o Senhor ele vai continuar falando. Eu agradeço a cada um dos irmãos que entraram, né? Continuem firmes, sejam sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Também quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Também agradecer ao nosso pastor Genildo Simplício. Deus continue abençoando. Vamos orar também pelo nosso pastor Zezinho, que é o pastor da congregação aqui, Parque Pinheirinho. E também a nossa irmã Angélica, que é a dirigente do Círculo de Oração, juntamente com a sua equipe, que está aqui nesse trabalho. Convido a todos que vocês estão assistindo para fazer uma oração. E nesta oração também, não somente pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, mas a todos aqueles que estão hospitalizados. Nosso irmão aqui, o sonoplasta, nos comunicou que tem uma pessoa, uma irmã que está lá no hospital e também está nos assistindo, mandou mensagem aí também. Isso é muito importante, que também a mensagem alcance no hospital, alcance aonde estiver chegando, meu irmão, e possa fazer o que apraz a vontade do Senhor. Vamos estar orando nesse momento, lembrando pelo nosso pastor Genildo Simplício, por todos os pastores, pastor local, pastor Zezinho, e a nossa irmã Angélica, esqueci o nome da nossa outra irmã,
nossa irmã Ivonete, e também o nosso irmão Mesaque, que é o sonoplasta, cameraman, ele é bênção do céu aqui, graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Não esqueça pelos nossos irmãos hospitalizados, nossos irmãos que estão doentes. Vamos orar nesse momento com fé, em nome de Jesus. Esse é um tempo que Deus tem dado para nós fazermos esse trabalho. Soberano Deus que estás nos céus, uma vez mais, Senhor, nós estamos agradecidos e pedimos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, que em todos os meios e em todo o tempo, Senhor, o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas. Senhor, meu Deus, abençoa o nosso pastor, presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior. Abençoa, meu Deus, nosso pastor setorial, pastor Genildo Simplício, pastor local, Senhor, pastor Zezinho, desta igreja, Senhor, desta congregação. Meu Deus, a dirigente do círculo de oração, nossa irmã Angélica, e toda a sua equipe, Senhor, continue abençoando. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Vem com as tuas mãos, Senhor, sobre os nossos irmãos em todo lugar, em todo mundo, e todos os irmãos também que estão hospitalizados, em todas as pessoas que precisam, Senhor, de uma palavra e que precisam de uma mão, aleluia, a mão poderosa do meu Deus, que alcance, Senhor. É o tempo da tua igreja, é o exercício, aleluia, que está, Senhor, meu Deus, sendo feito e alcançando pela tua boa mão, a tua palavra, Senhor. Abençoa a todos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Você está na sua casa, levante a mão. Todos que estão aqui também. Nós vamos enfrentar a bênção apostólica e que está registrada lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, assim diz: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que seja com todos e todos bem alegres digam amém. Esse é o nosso tempo. Deus abençoe a todos.